Mas hoje vai estar ministrando a palavra Lucas Marfori, nosso Lucas da nossa igreja em Timóteo. Ele faz parte da Rede Team da nossa igreja, anda com o William lá e com a galera da Rede Team, e hoje tem uma palavra de Deus. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, gente, como vocês estão? Como foi dito aqui pelo bispo, meu nome é Lucas Marfori. Eu sou diácono da Família Viva, sou responsável pela parte da sonorização da igreja. E tô junto ali com a Nação Team, sou co-líder de célula. E eu tenho uma palavra para dividir com você. Eu tenho uma palavra para dividir com você nessa tarde. E eu queria falar com vocês sobre um versículo muito específico que tá lá no livro de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 1, no verso 27. Queria ler com vocês. Diz assim a palavra de Deus: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Que palavra poderosa, que palavra forte que a gente tem aqui nesse versículo de Tiago. Existe uma religião que é pura e imaculada, existe uma religião perfeita. Quando a gente fala religião, o que vem na nossa mente? O que vem na sua mente, Bispo Paulo? Pois é, esse esforço do homem, né? De querer estar perto de Deus, querer estar fazendo alguma coisa para Deus, né? Então a religião, como ele falou aqui, se você fizer uma breve pesquisa, você não precisa ir muito longe, você pega o seu celular agora mesmo e pesquisar, você vai ver que a religião é um conjunto de práticas, é um conjunto de costumes que a gente tem para se aproximar de Deus, para se ligar com um Deus. E a gente que é cristão, a gente tem um alvo, a gente tem uma pessoa em específica, e a gente crê em um Deus que a gente sabe que é o Deus vivo, que a gente sabe que é o Deus de Israel, que é o Deus Salvador, que é o Deus que cuida de nós. A gente sabe que é o Deus verdadeiro, que não há nenhum outro como ele, e a gente sabe que a gente adora esse Deus, e por isso a gente serve esse Deus. Então, um exemplo de religião, por exemplo, é a oração. Uma pessoa do mundo, a pessoa que não segue a religião cristã, ela não ora, ela não tem essa prática, ela não tem esse costume no cotidiano dela, porque aquilo não faz parte da crença dela. Ela não busca servir esse Deus, por isso ela não ora. A gente é cristão, a gente tem a Bíblia, e a Bíblia nos recomenda orar. E é por isso que nós oramos, é por isso que nós dedicamos nosso tempo em oração, em intimidade com Deus, porque a Bíblia nos manda ter esse período. Então isso é religião. A gente faz, são costumes, são atos que a gente faz propositais para se aproximar de Deus, para chegar mais perto de Deus. O problema é que muitas vezes a gente confunde a religião com a religiosidade. Essa é a grande questão desse versículo, é a grande questão a respeito disso. A religião não é um problema. Nós precisamos ter uma religião, nós precisamos ser separados. A palavra fala aqui no versículo 27 que a religião é imaculada. Imaculada, ela é pura, ela é separada. Ela não é contaminada pelo que há do mundo. Nós precisamos ser separados. Se nós formos iguais ao mundo, se a gente for igual ao que o mundo faz, a gente fizer tudo igual que o mundo faz, tudo igual que o mundo fala, qual a diferença que a gente tem? A gente tem que ter a Bíblia como luz, a gente tem que ser separado dessas pessoas, a gente tem que ser separado do mundo. Então, a gente precisa ter uma religião, mas a gente tem que ter muito cuidado com a religiosidade. Religiosidade é o problema. O que é a religiosidade? Religiosidade é fazer, é ter práticas, mas você não faz aquilo de coração, é algo vazio. Você vai no culto lá, você tá lá toda semana, mas você não tá ali de coração. Você faz aquilo por agenda, muitas vezes por obrigação, ou porque alguém te disse que é certo, alguém te disse que você deve fazer, que para você ter salvação você tem que estar todo culto na igreja. Eu não tô dizendo que você não deve ir na igreja, não entenda isso. Mas eu tô dizendo que se não for de coração, se você não fizer isso de coração, não tem pouco valor. A Bíblia fala que se a gente faz algo sem amor, é melhor que a gente nem faça. Se o nosso coração não está naquilo que a gente faz, se o nosso coração não está naquilo que a gente prega, que a gente vive, de que adianta? É sem valor. Existe uma passagem que fala sobre isso. Eu queria ler com vocês.
para enriquecer a nossa palavra. Diz assim, tá lá em Isaías 29:13. Por isso o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado de mim o seu coração. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. O que o profeta Isaías quer dizer aqui nesse versículo? O que o profeta Isaías quer dizer aqui nessa passagem? Que naquele tempo as pessoas se aproximavam de Deus, as pessoas iam a templos, as pessoas cantavam canções, mas o coração delas estava distante de Deus. O coração delas estava distante. Aquilo era de cor, aquilo era de fachada. Eles, por dentro e por fora, quer dizer, eles eram santos, separados, eles tinham uma vida com Deus, mas o coração deles não estava com o Pai. E aí Deus adverte eles aqui. E ainda fala que o temor que eles têm com Deus consiste em mandamentos aprendidos de cor, vindos do homem. A gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Será que a gente tem feito as coisas por agenda? Será que se você faz algum serviço na igreja, se você tem algum compromisso, será que você tem feito isso de coração mesmo? Será que o intuito de você estar ali, o intuito de você servir, o intuito de você ir ao culto é entregar? A gente tem uma visão muito errada de que culto é para receber. A gente tem que ir para a igreja, a gente tem que ir para o culto, a gente tem que buscar a Deus com o objetivo de entregar a Ele algo. E é porque nós entregamos a Ele o nosso louvor, porque nós entregamos a Ele o nosso trabalho, porque nós entregamos a Ele, Ele nos dá de volta como recompensa e multiplica a 30, a 60 e a 100 por 1. É o que a palavra nos fala. O problema é que a gente vai com o objetivo vazio, a gente vai com o objetivo apenas de receber. E a gente acaba não transbordando. Mas a gente tem que chegar lá cheio de Deus, falando assim: eu quero entregar algo. Eu não tenho só receber hoje. Hoje eu vim entregar algo a mais. Hoje eu vim deixar um legado aqui. Hoje eu vim deixar o meu trabalho. Eu vim deixar a minha excelência aqui. É esse o nosso pensamento que a gente deve ter. E fala assim: que a religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas. O que Tiago diz aqui, o que a carta de Tiago diz aqui, é que a função de nós cristãos, o que a gente veio para fazer, o nosso objetivo aqui na terra é cuidar dos necessitados. A função social da igreja na terra, a função social de nós cristãos aqui na terra é cuidar dos necessitados. Existem pessoas que precisam do nosso apoio, que precisam do nosso cuidado. Quantas pessoas do nosso lado que a gente nem sabe, que a gente nem vê, que muitas vezes está passando por necessidades, muitas vezes falta alguma coisa em casa, tem dificuldade para levar comida para casa. Ou em outros países, cara, eu tô com uma tabela aqui do lado, são mais de 50 países em que os cristãos são perseguidos, e muitos deles em perseguição extrema, e muitos só aumenta. É assim, algo que a gente tá com olhos muito fechados. A igreja brasileira tá com olhos muito fechados para essa realidade. A gente precisa se atentar a isso. Existem muitas pessoas que são perseguidas por confessar, por falar a palavra de Deus. Não pense que está longe da gente. Já tem pastores perseguidos hoje por falar a verdade, por falar o que está na Bíblia, por falar o que a palavra de Deus diz. Nesse mesmo versículo ele vai falar assim: olha, não se deixe corromper pelas filosofias mundanas. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente vive num tempo onde o mundo prega diversas filosofias, onde valores têm sido invertidos, onde o errado tem se tornado certo e o certo tem que se tornar errado. Eu não quero entrar em detalhes, eu não quero ser muito específico aqui, mas vocês sabem o que eu tô falando. Vocês sabem do que eu quero me referir quando eu falo isso. A gente tem que tomar muito cuidado para que essas filosofias que não vêm de Deus, que vêm do homem, que são decoradas de cor, que são
proferidas porque escutaram de outras pessoas, por essas frases de efeitos, muitas delas hereges, muitas delas que não convêm, que não condizem com o que a palavra de Deus diz, serem multiplicadas dentro da igreja, dentro do nosso meio. Nós precisamos ser puros e imaculados. A gente não pode deixar que esse tipo de coisa, que esse tipo de pensamento, que esse tipo de doutrina mundana, babilônica, entre no nosso meio. Isso é muito forte. Eu tô num contexto que eu tô no meio de adolescentes. É muito forte essa questão no meio da juventude. É muito forte essa questão no meio dos adolescentes. Existem diversas influências hoje. São diversas vozes, são pessoas falando por todo lado. Será que a gente tem sido luz para essas pessoas? Será que a gente tem sido luz? Será que a verdade, será que a Bíblia de verdade tem sido pregada? A Bíblia fala que nós temos que ser luz para esse mundo. Se a gente tem que ser luz é porque existe trevas. A palavra fala que ninguém acende uma candeia e deixa embaixo da cama, porque não faz sentido. Mas ela é colocada num lugar exposto para que ele ilumine todo o ambiente. E assim a gente também. A gente tem que ser luz para esse mundo. Existem lugares que precisam de luz. Quantas pessoas hoje estão em trevas, não conhecem a verdade, ou se conhecem, estão afastadas, estão frias, mas precisam que a gente venha com a verdade, venha com a revelação da Bíblia, venha com o Espírito Santo de Deus e toque elas. Nós precisamos ser luz. E eu gosto de uma metáfora quando eu penso nisso, que a gente não tem luz própria. Quando a Bíblia fala que a gente tem que ser luz, eu penso que a gente não tem luz própria. A gente não emana luz nenhuma, não. Mas eu penso que a gente reflete a luz que vem de Deus. Assim como a lua, ela reflete a luz do sol pra gente, a gente é assim também. Eu penso que Jesus é a luz. Eu penso que Jesus é o que brilha. Jesus é o que emana a luz. E a gente tem que refletir essa luz. A gente não pode conter. A igreja brasileira não pode conter a luz para com a gente. Mas a gente tem que deixar que essa luz reflita, rebate na gente e vá até as pessoas que precisam. Querido, nós temos uma oportunidade tremenda de ter a palavra de Deus, de ter acesso à palavra de Deus. Eu quero orar com você a respeito disso. A gente precisa estar atento a isso. A gente não pode deixar se contaminar pelas filosofias do mundo. A gente tem que ajudar os órfãos e as viúvas. Essa é a religião cristã para que Jesus nos chamou. Você ora pra gente, Bispo Paulo? Amém.